Eu quero convidá-los a ler um texto bíblico, Mateus, capítulo de número 25. Enquanto você localiza o texto bíblico, eu quero louvar a Deus, tecer aqui os meus agradecimentos à liderança da juventude, na pessoa do Amizadai. Obrigado pelo convite honroso, pastor Valdez, pastor Gilberto e tanta gente maravilhosa que eu tenho a alegria de rever após 21 anos que estou fora do estado do Rio Grande do Norte, e tem muitos irmãos e amigos aqui nesta noite, tanto no púlpito quanto na nave da igreja. E Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês, né? Me faça acompanhar também da minha esposa, e é uma alegria ter a presença do meu tio Sebastião, tia Rita, Misael, meu primo, sua esposa. Eu vim para descansar, né? Eu tenho uma vida bem agitada, muito dinâmica, com muitas atividades no sul do Brasil. Desses 34 dias eu consegui descansar 2. Já preguei mais de 20, né? E no segundo dia que eu estava descansando lá na casa, eu comecei a ficar inquieto. Aí a esposa falou: você está inquieto, né? Está acostumado a viver num ritmo acelerado. Mas a Bíblia prescreve como princípio uma coisa muito impressionante nos Salmos. Ele diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A Escritura está dizendo que Deus não tem nada a dizer a gente apressada, mas quem se aquieta para ouvir a sua palavra, certamente ouvirá. Alegria ver tantos amigos. Faço menção aqui rápida do Ilquias, né? Eu me lembro dos gestos de bondade dele quando estávamos lá na loja. Eu tenho uma memória fotográfica, consigo gravar muita coisa, e eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Mateus capítulo 25, quem achou o texto pode dizer amém. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Amém, meus irmãos? Você pode repetir comigo: não durma sem encher a sua lâmpada. O texto que acabamos de ler é a mais feminina das parábolas do Novo Testamento. Observe que Jesus poderia se apropriar de elementos tão importantes da sua cultura para descrever o arrebatamento, mas ele vai se utilizar e se apropriar de elementos de um casamento judaico. Tudo aqui acontece, tudo se desenrola dentro do ambiente de uma propriedade agrícola do primeiro século. Então não é possível eu compreender a profundidade, o impacto, a importância e a urgência do que está sendo declarado e proclamado em Mateus capítulo 25, se eu ignorar aquilo que nós chamamos de contexto. A Bíblia, ela precisa ser entendida dentro do seu contexto. E Mateus capítulo 24 e 25, eles estão de mãos dadas, estão separados nas nossas Bíblias apenas para fins didáticos. A partir do ano de 1843, alguém resolveu desenvolver a metodologia de trabalhar com a Bíblia em versículos e capítulos. Mas a Bíblia, ela é uma grande cadência de ideias, e quando você simplesmente pula de um capítulo para o outro, a impressão que você tem é que o assunto foi interrompido. Mas na verdade, Mateus capítulo 24 vai apresentar sentimentos, emoções e afetos do tempo do fim. Sim, o Evangelho tem um projeto de cura integral. A redenção não é apenas da alma, não é apenas do caráter, não é apenas a modelação do modo de viver, mas também a construção de expectativas poderosas. Mateus capítulo 24, versículo 10, a Bíblia diz que o tempo do fim será marcado por escândalos.
O versículo de número 10, parte B, diz que será um tempo marcado por traições. O versículo de número 10, parte C, diz que será marcado por aborrecimento. O versículo de número 11, e é o que mais me chama a atenção, diz que ele será marcado por um tempo de engano. E Paulo diz, o Espírito Santo, mas o Espírito do Senhor diz expressamente que nos últimos tempos sobrevirão tempos trabalhosos. Os homens serão mais amantes de si mesmos, amigos dos deleites, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Paulo declara que o tempo que caracteriza a proximidade daquilo que é a maior esperança da igreja, o arrebatamento, não será um tempo de despertamentos, de avivamentos, mas será um tempo de apostasia, um tempo de engano. O texto diz que os homens não suportando a sã doutrina, e sã doutrina aqui não tem nada a ver com costumes, mas tem a ver com os elementos que compõem a minha fé. E o cristianismo está estruturado sobre duas verdades fundamentais. Eu gosto muito de pregar no domingo, porque o mundo nunca mais foi o mesmo depois de um domingo de manhã. Um grupo de mulheres foi preparar o corpo de Cristo, mas quando elas chegam lá, elas são recepcionadas por uma pequena corte angelical que lhes faz a pergunta mais célebre da história: por que buscais entre os mortos aquele que já ressuscitou? Se você for em Israel, você descobrirá que o sepulcro está vazio, mas se você ler a Bíblia, você descobrirá que o trono está ocupado. Ele ressuscitou, ele vive e ele reina pelos séculos dos séculos. É muito bom, e Deus abençoe quem pode ir na condição de caravanista lá em Israel. Chegando lá, você vai ser levado a lugares e cenários da Bíblia. Em especial, o ápice de quem vai a Israel é ir ao túmulo, onde encontrará lá: ele não está aqui, ele já ressuscitou. Mas isso é uma promessa para quem vai lá. Existe uma promessa maior para quem vem a qualquer culto. Onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estarei no meio de vós. O texto bíblico diz que será um tempo marcado pelo avanço, pelo progresso da iniquidade. Pecado é uma coisa, iniquidade é diferente. Pecado é acidente de percurso. Ninguém levanta-se planejando pecar. Todavia, pode acontecer de cair em alguma armadilha. Mas a Escritura diz: se dissermos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda iniquidade. Pecado é acidente, iniquidade é a disposição do coração. O indivíduo acorda desejoso de afrontar a Deus. Mas eu quero que você compreenda que no meio de uma geração, e eu estou falando isso na qualidade, na condição de professor de história, professor de filosofia, que acompanha o progresso das filosofias contemporâneas, e tudo aponta para a construção de um cativeiro cultural. A ideia não é impedir ninguém de adorar, ninguém de cultuar, mas esvaziar os elementos da fé de dentro para fora. Por essa razão é que nós precisamos entender que a luz da Bíblia, ser cheio de Deus, não é um mandamento para amanhã, é uma palavra de ordem para o dia. Paulo disse: desperta
tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá, remindo o tempo, porque os dias são maus. Não vos embriagueis com vinho, onde há contendas, mas enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. E quem veio aqui para adorá-lo, adore. Ele já ressuscitou, está vivo e reina e voltará. Todavia, eu quero que você compreenda que a palavra de ordem está em Mateus capítulo 24, verso 13. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. O texto que eu acabei de ler, esse é o entorno dele. Eu preciso que você compreenda que tudo aqui é cultura bíblica, cultura judaica. Então existem 3 elementos aqui que são fundamentais para a compreensão desta parábola. E muita coisa começará a ficar mais clara na medida em que eu compreendo os elementos que estão em torno do texto. Veja, por exemplo, que a palavra arrebatamento, ela vem da palavra grega arpazo, tomar velozmente para si. Roma era conhecida por ter prisioneiros de guerra, mas naquele contexto surgiu uma figura que raptava, tomava velozmente com habilidade de montaria, alguém que estava na condição de prisioneiro. Escute uma coisa, haverá um momento em especial na história em que a trombeta de Deus soará. Escute, a lei da gravidade diz: tudo que sobe, desce. Mas quando a trombeta tocar, diz Paulo, nós seremos atraídos a ele. Se a gente tentasse subir até ele, a gente podia cair de volta, porque a gravidade é forte. Mas pastor, o que é que nos atrairá a ele? É o poder do Cristo ressuscitado. Escute uma coisa, a palavra arpazo significa tomar velozmente para si. E essa parábola, ela trata não apenas do cansaço, não apenas do dormir em si, mas ela trata de despertamentos em momentos em que eu não estou devidamente habilitado para as exigências morais e espirituais desse tempo. Veja, por exemplo, que nesse contexto aqui é um contexto de casamento. O que está acontecendo aqui? Esse casamento, ele começa com uma negociação. Escute, eu sou casado com a Dani, mas se nós vivêssemos na cultura judaica, digamos que o nome do pai da Dani fosse Bezaliel, eu iria até a casa dele e diria: eu dou 50 mil shequéis pela mão da sua filha. Ele diria: rapaz, a minha filha não apenas sabe trabalhar na amassadeira, ela produz vinho, ela produz azeite para o candelabro, para a menorá no templo. Essa menina é prendada. E essa negociação no dia do casamento durava um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias. E enquanto isso está acontecendo, existem 2 grupos de pessoas que são convidados para essa festividade. Primeiro, os amigos do noivo e as amigas da noiva. Eles vão rompendo e vencendo a escuridão da Palestina com pequenas lamparinas que têm uma capacidade pequena de guardar azeite feito de oliva. E esse azeite, ele tem uma duração de 1 até 3 horas. Então, obrigatoriamente, quem deseja atravessar a noite na Palestina, não basta apenas ter lamparina, tem que ter azeite de reserva. E o problema é que as negociações são demoradas. E sabe o que é que acontece? Você vai sair daqui ouvindo um grito que nunca mais você vai esquecer. Tenha certeza disso. Porque nesse contexto,
existe a figura do amigo do noivo. Eu sou padrinho de casamento de algumas pessoas lá em Santa Catarina, mas a minha percepção de padrinho de casamento não é a mesma da cultura ocidental. É dentro do modelo judaico bíblico. Por exemplo, se eu sou padrinho de casamento do Ilquias, e de repente surge uma crise financeira na vida do Ilquias, sabe quem é que vai parar tudo para resolver? É o padrinho de casamento. Ele não é como na cultura ocidental, só no dia da festa, daquele presente especial. Se surgir uma crise de saúde, eu tenho que canalizar recursos e trazer medicina particular para dar suporte para ele. Se houver uma crise familiar, eu tenho que parar tudo para dar suporte a ele, até que ele esteja restaurado. Ser padrinho de casamento equivale no Novo Testamento a ser amigo do noivo, e significa que isso é uma responsabilidade para a vida inteira. Quem está me ouvindo diz amém. E isso nos ensina uma coisa. Chegaram para João Batista e disseram: abre o olho, Jesus está com mais discípulos do que você. Ele disse: eu sou amigo do noivo e eu estou satisfeito com isto. Ele está dizendo: eu não tenho tempo a perder com as periferias da religião. O meu negócio é com o Cordeiro, o meu negócio é com o Messias, o meu negócio é com o estabelecimento do reino. Quem sabe o seu lugar dentro da vontade de Deus não atrapalha ninguém. Do contrário, apenas faz aquilo que ele foi chamado para fazer. A Escritura diz: tudo que te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais não há obra, não há ciência, há apenas esquecimento. Escute que Eclesiastes está escrevendo a vida da perspectiva debaixo do sol. É o livro mais filosófico do Antigo Testamento, inclusive estudado nos cursos de filosofia. Ele está dizendo 3 coisas. Primeiro, você vai morrer, então viva antes de morrer. Tem gente que morre sem ter vivido. Não perca tempo com aquilo que não vale a pena. Não se envolva em guerras nulas e tolas. Apenas guerreie as guerras do Senhor. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra as legiões da maldade nos lugares celestiais. Ninguém que está aqui é meu inimigo. O obstáculo é o meu ministério. A minha luta é contra forças espirituais, mas maior é quem está conosco. Maior é quem está conosco. Maior é quem está conosco do que quem contra nós luta. Escute, Salomão está dizendo uma segunda coisa: o tempo não para porque você está magoado ou ofendido. A melhor definição de tempo que eu ouvi até hoje, e que muito se aproxima teologicamente, tanto da perspectiva de tempo do Antigo Testamento e do Novo Testamento, vem de um poeta gaúcho chamado Mário Quintana. Ele dizia: eu descobri que o mais perigoso dos animais domésticos não é o gato, nem o cachorro, é o relógio de parede. Tem um que está na minha casa há 3 gerações, e todas as vezes quando eu cruzo o batente às 5 da tarde, após voltar do jornal, ele me olha friamente e me diz: Mário, eu vou lhe comer. O tempo devora projetos, o tempo devora sonhos e propósitos, mas nesta noite eu repito: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Uma terceira coisa que Salomão está dizendo é que, embora eu vou morrer, embora o tempo não pare, eu sou eterno. Tudo tem implicações na eternidade. Olha aqui para mim: os homens e mulheres que mais fizeram por este mundo foram aqueles que estavam possuídos por um desejo de trazer a realidade do reino de Deus para este mundo. Eu cresci sempre acompanhado de pessoas mais velhas, dando ouvido a elas. Quando eu estava morando em Camboriú, eu tinha um amigo, professor de filosofia, crente, servo de Deus. Ele dizia: esses crentes mais velhos é cheio de coisa. Eu falei: é? Cutuca para ver. Numa dessas, a gente estava perto da igreja presbiteriana e tinha um irmão que já dorme no Senhor, do templo 7, chamado Pita. E ele é bem calmo, bem sereno. E de repente o meu amigo colocou o braço para fora e disse: Pai do Senhor, irmão Pita, o senhor está esperando o ônibus?
Ele baixou a cabeça e coçou. Eu pensei, lá vem a paulada. Ele disse: não, meu filho, eu estou esperando Jesus todos os dias. Se o ônibus vier primeiro, eu pego. Quando ele falou aquilo, o Espírito do Senhor disse para mim: guarde isso, só fala isso quem acredita nisto. A boca só fala do que está cheio o coração. Você ainda guarda Jesus? Eu tenho projetos do mestrado, eu tenho projetos do doutorado, mas se não acontecer, há uma eternidade a ser explorada, e nada se compara a estar na presença dele para sempre. O primeiro elemento que há nesse texto é justamente o fato de que naquele contexto existe essa figura chamada de amigo do noivo. Segundo detalhe desse texto, quem está me ouvindo diz amém. Noiva que se preza na cultura ocidental chega atrasada, mas na cultura de Israel, quem chega atrasado é o noivo, não é a noiva. A negociação está acontecendo, a negociação está em andamento. Muitos têm a sua vida por tardia. Os nossos pais disseram que ele viria e não veio. Eu continuo pregando e acreditando todos os dias, como disse Lutero: creio que Cristo morreu ontem, ressuscitou hoje e pode voltar a qualquer hora. Escute, nós temos essa figura, esse detalhe. Na cultura ocidental, quem chega atrasada é a noiva. E onde é que está nesse momento a noiva? A noiva está preparada, aguardando o noivo chegar. O noivo continua com a negociação. E no dia da festa é feito os convidados, 2 grupos. A escuridão da Palestina, dentro da aldeia, há um lugar marcado. E o texto diz, a história diz, a cultura diz que essas pessoas sabem o endereço, mas elas dependem de uma pessoa em especial. Na cultura de Israel, no dia de um casamento, se escolhe o rapaz com a voz mais potente da aldeia. Quem está me ouvindo diz amém. Enquanto as negociações estão acontecendo, os 2 grupos ficam parados, aguardando entrar em cena essa figura que é chamada de trombeta humana. Na escuridão da Palestina, com uma voz de trombeta Ugley, ele grita: ai, veio o noivo! Todo mundo se prepara, coloca um pouco mais de azeite, mas eles precisam de uma segunda sinalização. Eles ficam esperando, porque a negociação está quase finalizando. Mais um pouquinho de tempo, aquele que há de vir, virá. E não tardará. Você consegue imaginar que a negociação está acontecendo? Aí aquele amigo, aquela trombeta humana, ele tem uma responsabilidade. Ele tem que ter consciência de que o texto diz: e tardando o noivo, todas tosquenejaram, prudentes e loucas. A palavra louca aqui, moros em grego, nada tem a ver com conduta moral reprovável. Não, tem a ver com gente que brinca com o sagrado. Gente que foi convidado para uma festa, mas vai no espírito de brincadeira, vai no espírito de faz de conta. Já participei de tantas festas, vai ser mais uma. Mas essa festa para a qual você foi convidada, a Bíblia diz que obrigatoriamente há uma necessidade de levar azeite de reserva. As negociações continuam e chega o silêncio da noite. Escute, o texto diz: e todas dormiram, todas tosquenejaram. Então o texto bíblico nos ensina que novamente, diante do silêncio da
escuridão da Palestina, aquela voz potente grita de novo: aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro. Nenhuma geração ficou sem profetas. Nenhuma geração ficou sem ouvir alertas de Deus. Nenhuma geração ficou sem porta-vozes. Nenhuma geração ficou sem ouvir a voz de Deus. Então, se existe um texto que nos dá autoridade para dizer: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja, é este. Eu vou repetir para você: aí vem o noivo, saí-lhe, pois, ao encontro. Olha aqui para mim, o texto de Mateus 24 diz: e semelhante aos dias de Noé, casavam-se e davam-se em casamento. Pastor, o que é que tem de errado em casar e dar-se em casamento? Nada. O que é que está de errado em negociar? Nada. O que o texto está denunciando, para compreender esse texto, eu tenho que compreender Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Assim como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre o mundo para tentar os que nela habitam. A palavra habitar aqui em grego, esalepo, ela tem a ideia de uma espiritualidade calcada no temporal. Literalmente, quem está me ouvindo diz amém. A igreja brasileira nas 4 últimas décadas foi envenenada por uma teologia maligna chamada teologia da prosperidade, que diz: você tem que ser rico, você tem que ser saudável, você tem que ser o melhor, você tem que achar o seu lugar ao sol, você precisa aparecer. O Evangelho diz outra coisa. O Evangelho diz que ele cresça e que eu diminua. Quem achar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perdê-la por amor de mim, achá-la-á. A nossa cultura é a cultura do coach, da ajuda, da autoajuda, mas o Evangelho é a ajuda do alto. O Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Billy Graham estava certo quando disse: o dia e o fato mais importante da história não foi o dia em que o homem pisou na lua, mas o dia em que Deus pisou na terra. Leal que me vou real a sé. Camon você de réu a sé. Esse texto nos ensina algumas lições. Primeiro, todas eram virgens, todas eram convidadas, mas nem todas estavam devidamente preparadas. Lamentavelmente, eu vivi e cresci numa geração em que escatologia era sinônimo de terror, de medo. Escute, escatologia, arrebatamento, nunca foi tema de terror. O tema da escatologia é esperança. Quando Paulo escreve a segunda epístola à igreja de Tessalônica, crentes estão morrendo e eles perguntam: para onde eles estão indo? Aí Paulo diz: eu não quero que vocês sejam como aqueles que não têm esperança, porque aqueles que dormem no Senhor. Aí Paulo começa a dizer: ante o soar da última trombeta, nós seremos atraídos a Ele. E ele termina dizendo: consolai-vos, 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 consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Saia deste culto nesta noite com uma certeza: o Espírito de Deus que lhe selou. Paulo disse, 2 Tessalonicenses 5,17: e não entristeçais o Espírito de Deus, com o qual você foi selado para o dia de Cristo. Para o dia de Cristo, o Pentecostes
Pentecostes inaugurou o derramar do Espírito sobre a vida da igreja. E eu devo pontuá-lo, que quando você olha para Atos capítulo 2, o Pentecostes, ele tem alguns princípios. E o primeiro princípio bíblico do Pentecoste é que ele é marcado por imprevisibilidade. De repente veio do céu e pode vir de novo nesta noite. O segundo princípio do Pentecoste é que ele é marcado por verticalidade. Veio do céu, derramamento do Espírito. Avivamento não é obra da carne. A gente até se programa, a gente até ora, mas a gente não tem controle sobre isso. Há 3 anos atrás, no contexto da pandemia, um grupo de universitários numa pequena universidade rural no Kentucky estavam orando como faziam naturalmente. Não estavam buscando um grande avivamento, não estavam buscando um presidente evangélico. Eles estavam orando. E a oração que seria meia hora virou 1 hora, virou 2, virou 3, virou um dia, virou uma semana, virou 2 semanas, virou quase um mês. Eu fui estudar a história dessa universidade. Não é a primeira vez que havia acontecido isso. Há 30 anos atrás havia acontecido, há 60 anos havia acontecido, mas tinha um elemento em comum. Sempre aconteceu quando alguém estava orando. Quando alguém estava orando, a oração não muda Deus, muda quem ora. A oração não muda Deus, muda quem ora. O terceiro princípio do Pentecostes é que o pentecostalismo bíblico, ele possui voz. De repente veio do céu um som. O Pentecostes bíblico, ele não produz barulho, ele produz mudança de vida. O quarto elemento do pentecostalismo bíblico, ele produz fogo e não fumaça. E foram vistas línguas repartidas como que de fogo. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas. O Pentecostes bíblico tem um quinto elemento. Ele fala a língua do povo, porque cada um entendia e ouvia em sua própria língua. Escute, o derramamento do Espírito não causa confusão, dá direcionamento para a vida. Avivamento não é desordem, avivamento é despertamento ético e moral, é alinhamento da vida ética do reino de Deus. Irmão, quem recebe derramamento do Espírito, pode até ser que quando ele vem para o Evangelho, seja uma lamparina velha, mas o azeite derramado nele é de uma pureza que vai purificando aquela lamparina. Pastor, isso é bíblico? É. Paulo disse: temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência da glória seja dele e não nossa. O que é que Paulo está dizendo? O vaso é fraco, o vaso é feio. E Paulo era feio, Paulo era cambotas, narigudo, baixo. E por uma razão estética, ele teve o seu ministério apostólico questionado na igreja de Corinto. Mas quando Paulo quer reivindicar o seu apostolado, ele não apela para a estética. Ele diz: desde agora, ninguém fique no meu caminho, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Estranhamente, essa palavra marca aqui é estigmata, é tatuagem. Paulo está dizendo: eu não trago no corpo tatuado a imagem de nenhuma divindade, mas dentro de mim habita a divindade. E essa divindade que habita em mim não é apenas o filho mais velho da irmã Maria. Colossenses 2:9, nele habita toda a plenitude de Deus. Escute, Deus nos cura na medida que Deus nos enche. Quem está me ouvindo? Nós chegamos no Evangelho e no Reino com preconceitos, com opiniões pessoais. E eu me lembro que eu fui construído em uma modalidade de entendimento que era uma coisa minha, né? A Bíblia, no livro de Levítico, há uma proibição sobre
o marcar o corpo, porque ela tem uma conotação com cultos pagãos e ritualísticos naqueles povos vizinhos a Israel. Mas eu entendia, e de forma ainda precoce, por ter uma hermenêutica muito fragilizada, que estava falando apenas do ter tatuagem. Eu tinha um problema sério com isso. E eu era pastor de igreja em Camboriú. Pastoreava uma igreja e eu fui pregar em São Paulo para um congresso de jovens, mais ou menos 1.500 jovens. E naqueles dias que eu fui viajar, eu estava com muita dor de cabeça. Imagina, minha cabeça é grande. Até fazer o efeito, o remédio passou sozinho. E quando eu sentei no avião, do meu lado sentou um rapaz tatuado, o rosto inteiro. E eu, tão cristão, tão doce, pensei: meu Deus, eu estou com dor de cabeça, não consegui estudar e ainda vou até São Paulo ao lado desse demônio. O avião. Acontece que eu estava com um problema na igreja que eu pastoreava. Tinha duas famílias muito poderosas e fortes, feita de presbíteros, 2 presbíteros fortes. Eles brigavam nos bastidores, adoecendo a igreja. E eu dei um conselho para Deus: Senhor, só tem um jeito de resolver isso. O Senhor mata ele, eu faço o velório, está tudo certo. Eu não posso fazer nada. Quando o avião subiu, aquele rapaz todo tatuado me tocou assim e disse: assim diz o Senhor, esqueça o problema que ficou na igreja em Camboriú, aonde eu coloquei você para pastorear. O problema que está lá tu não consegue resolver, mas quando tu voltar eu terei resolvido. E acerca daqueles presbíteros, não vou aceitar o teu conselho, não vou matar nenhum dos dois. Eu olhei para ele na maior hipocrisia e disse: o amado congrega onde? Nem treme a cara. Ele disse: eu sou um ex-roqueiro do mundo do underground. E meu pai é um rico empresário. Se eu quisesse, eu tiraria todas essas tatuagens. Mas Deus me disse: não tire. E eu hoje estou recrutando no meio das culturas urbanas, jovens, e mandando para o seminário e mandando para a missão. Escute, Paulo disse: cada um fique na vocação em que foi chamado. Escute, a nossa cultura tenta a todo custo relativizar os princípios bíblicos, seguindo uma mentoria luciferiana, diabólica, satânica. Outro dia, alguém me perguntou num seminário para mais ou menos umas 800 pessoas de liderança: pastor, é pecado beber socialmente? Eu falei: querido, beber cerveja e uísque é para os fracos, eu bebo é Santa Ceia. Eu não sei, eu não lhe conheço e eu não vim aqui para fazer nenhum tipo de julgamento, mas o que gera esse tipo de comportamento é sede de Deus. Se você quiser, Ele quer lhe encher nesta noite. Escute, eu estou terminando. Esse texto ensina uma segunda coisa: que as aparências enganam. Quem aqui acredita que Deus usa quem Ele quiser, quando Ele quiser, da forma que Ele quiser? Acreditam? Eu achei que acreditava nisso, até que Deus começou a usar as pessoas que eu não gostava. Sou professor da EBD há 21 anos, lá no Templo Sede. E um dia, o meu pastor Cecino Bernardino, italiano brabo, disse: ninguém come, todo mundo de jejum. Acontece que quando eu migrei para o sul do Brasil, eu me apaixonei por duas coisas: pela minha gata, e eu gosto muito de um doce alemão chamado strudel. É um folheado de massa com creme belga, coisa de gente humilde. Só que o pastor disse: todo mundo em jejum. E eu fui para a escola dominical mais cedo, e tinha a escola José Arantes, onde eu era professor de história, e ao lado ficava a padaria. Eu vi o strudel fumaçando, passou a vontade de jejumar, aquele sentimento de culpa. Eu olhei, se é 6:30 da manhã, 7 horas, não tem ninguém ainda, mas eu era o professor, eu tinha que estar em jejum. Só que eu olhei, entrei, pedi um strudel com café amargo,
De repente, quando eu sentei para comer o meu estudo com café amargo, entrou um rapaz alto, loiro, 1,90 m, olhos azuis. Pensa num rapaz bonito. Eu não gosto de rapaz, mas ele era bonito. Ele pegou uma bandeja grande assim, e encheu e começou a comer. E eu ouvi a mesma voz que me chamou há 32 anos num show de rock, me arrancou do ateísmo aqui em Mossoró, no bar chamado Snob. Aquela voz disse: sabe quem vai pagar a conta? É você. E eu disse: pensamento do diabo, eu te repreendo em nome de Jesus. Ele continuou comendo. E eu comecei a ficar preocupado, porque aquela voz dizia: é você que vai pagar, é você que vai pagar, é você que vai pagar. Daqui a pouco ele se levantou. A moça que atendia no balcão era minha aluna, mas eu nunca falei de Jesus para ela. Sabe por quê? Porque gente que, embora seja lâmpada de Deus, mas está sempre na reserva, a prioridade não é ser sal da terra, nem luz do mundo. Eu estava para vender conhecimento, eu queria status educacional. Eu sempre me esquecia de priorizar aquilo que eu era. Alguém diz: eu sou enfermeiro, eu sou médico, eu sou juiz, eu sou desembargador. Não, isso é o que você faz. Você é sal da terra, você é luz do mundo, você é templo e morada do Espírito. Eu lhe asseguro, quer ter uma vida pobre e miserável, coloque Cristo como segunda opção. Mas quer ter uma vida plena, coloque-o em primeiro lugar. E a Escritura diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Rapaz se aproximou do balcão, Gilberto, e disse: perdi a carteira. A minha aluna deu um passo para trás, uma lemoazinha de olho azul, braba, e disse: seu vagabundo, eu vou chamar a polícia. Eu olhei de lá: polícia? Será que é um subgrupo dentro da guarnição? Não, era analfabetismo mesmo. Meu Deus, eu fui um professor horrível. Não ensinei nem essa moça a falar direito. E aquela voz disse: está esperando o quê? Eu levantei a mão sem vontade, assim igual você, e disse: quanto é que deu a conta aí? Ela disse: a sua? Isso não, a dele. Ela deu os passos para trás, pensa numa lemoa braba, vermelhou e gritou: é por isso que esse país não vai para frente. Mas eu tinha orado a noite toda para dar aula. Tinha um pouquinho de azeite na lamparina. Eu senti um fogo subindo debaixo dos pés. E quem é crente sabe do que eu estou falando. E quando eu abri a boca, eu gritei: bem-vindo ao reino de Deus. Ela começou a chorar, mas eu não estava interessado nela. Eu tinha que ir embora. Eu tinha 400 alunos esperando para dar aula. E quando eu fui saindo, aquela voz disse: ore por ele. E eu tinha uma oração pronta. E qual era? Deus te abençoe, nunca mais cruze o meu caminho, me desse prejuízo. Só que quando eu fui falando isso, a mesma voz que me chamou naquele show de rock e me disse, em resposta às orações da tua avó Alzira: eu vim te buscar, me disse assim: cuidado com o que você vai falar. Você está colocando a mão na cabeça de um pastor. Eu olhei assim, não tem cara de pastor não, senhor. Ele disse: não é o que ele é, é o que eu o tornarei. E assim como eu fui lhe buscar naquele show de rock, eu vou levantá-lo nessa nação. E ele pregará do Iapoque ao Chuí. E vocês dois estarão pregando no mesmo dia num congresso de missões. E você fique sabendo, ele vai contar o que aconteceu aqui. Eu uso quem eu quero, quando eu quero, da forma que eu quero. Deixa eu ser paulino. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Deus escolheu as que não são. Então a questão não é o tipo de vaso que você é se você tem a presença de Deus ou não. Já vou terminar. Alguém aqui pratica algum tipo de esporte radical? Ninguém, nenhum jovem, nenhum esporte radical. Eu pratico dois. Primeiro,
dar opiniões na internet. É perigoso. Os haters caem matando. E o segundo é um tipo de esporte que eu pratico, tio Sebastião, que quem pratica não escapa um, morre todos no processo. E o que é, pastor? Orar. 1 ano e meio atrás, eu estava orando, 3:30 da manhã. Disse: Deus, enche-me de ti. E eu tenho sempre comigo uma frase do A.W. Tozer. Ele dizia: quando Deus pretende se utilizar de um homem, Ele o fere na mesma intensidade antes. Eu estava orando e ouvi uma voz que me disse: a partir de hoje, você vai orar no templo sede, das 11 à 1 da manhã, por tempo indeterminado. E como Deus é bem-humorado, o filósofo alemão Nietzsche dizia que jamais gostaria de um Deus que não gostasse de música. Charles Chaplin dizia que não gostaria de um Deus que não fosse bem-humorado. E o Deus da Bíblia é bem-humorado. Eu disse: Deus, levanta alguém para orar comigo. No outro dia me ligou um alemão, advogado com TDAH. Pastor, Deus falou que mandou o senhor orar e mandou orar com o senhor. Quando é que a gente começa? Falei: hoje. Ele desligou o telefone na minha cara, deixou eu falando sozinho. No outro dia ele estava lá. Preste atenção. Eu estava orando no primeiro dia e aquela mesma voz disse: eu vou descer contigo no vale da sombra e da morte. Eu vou permitir você ver o que tem do outro lado. Eu orei 183 noites. Quem estava orando comigo não sabia por quê. A minha esposa não sabia, porque Deus disse: isso é um segredo entre eu e você, apenas ore. Dessas 183 noites, eu devo ter pregado umas 170 vezes em cidades diferentes. E aonde eu ia pregar, quando eu terminava, vinha alguém e dizia: pastor, o culto foi uma bênção, mas eu vi o senhor morto. Eu falei: fique em paz, eu sei o que é isso. Fiquei quieto. E quando deu 183 noites, eu fui para a igreja orar com o meu companheiro, aquele alemão. A mesma voz disse: até aqui, deu. Naquela semana eu fui pregar numa cidade alemã, só para alemães, chamada Atalanta. Preguei sexta-noite, sábado de manhã, sábado à tarde, sábado à noite, domingo de manhã, domingo de tarde, domingo à noite, um seminário. Quando eu terminei de pregar, Deus tomou aquele pastor alemão em alemão e disse: como eu tenho te falado e te preparado para isso, em dias contados nos teus dedos, eu vou descer contigo no vale da sombra e da morte, mas eu vou te trazer de volta, para que tu saibas o que eu quero fazer. Escute, eu não tenho nenhum problema de saúde, nenhum. Antes de ir para o hospital, eu caminhava 8 quilômetros por dia. Hoje, eu e minha esposa caminhamos 15 quilômetros por dia, de segunda a sexta. Alguém diz: mas não emagrece. É que eu estou em Provérbios 28 e 25. Se confio no Senhor, engordarão. Não é sobre estética apenas, é sobre ter qualidade de vida. Quem tem promessa precisa ficar vivo para que elas se cumpram. Quando eu voltei daquele seminário, pastores, igreja, a minha caixa torácica era como se fosse uma grande churrasqueira. Os meus órgãos começaram a demonstrar um quadro de adoecimento. Eu tive retenção de líquido, 6,5 litros. Fiquei com uma barriga grande. Eu não respirava direito, eu não conseguia mais dormir. Eu já tive perna quebrada, eu já tive clavícula quebrada, eu já tive inflamação do nervo vago. Eu trabalhei como cuidador, como enfermeiro 5 anos. Eu sei o que é uma inflamação do nervo vago. Parece com a dor do parto, mas a dor que eu sentia era desumana. Mas engraçado que na mesma proporção que tinha essa dor inominável, havia uma presença tão gloriosa, que quando eu fui levado para a UTI, quem está me ouvindo diz amém. Na UTI,
colocaram um catéter. Eu fiz diálise durante 13 dias, 3 horas e meia por dia. Eu fiquei de fralda e sonda durante 15 dias. Eu fui diagnosticado com pancreatite aguda, falência cardíaca, efisema pulmonar, água na pleura, hepatite B. As minhas placas despencaram em escala astronômica. O meu pulmão estava 80% afogado e o meu rim 85% comprometido. No 9º dia, a minha esposa foi me visitar. Ela constatou um outro problema. O meu sistema gastrointestinal apodreceu. Ela não conseguia ficar perto de mim 1 metro. Eu cheirava a carne podre. Mas quando alguém chegava perto da cama, o que é que eu dizia? Céu é real! Deus é real! Só que no 9º dia o meu corpo não aguentou. Eu tenho 236 páginas de laudo, avaliada por uma junta de 6 médicos. Desses 6, 4 são ex-alunos pessoais lá no sul. Eu dei aula em alguns lugares, em algumas áreas do conhecimento. E sabe o que aconteceu? Naquele momento a minha esposa foi para o pavilhão dos Gideões. Está gravado no YouTube. Tem aproximadamente 5.000 pessoas orando. O Lidnilton, que foi embora comigo de moto há 21 anos atrás, que hoje é pastor no Haiti, estava lá orando. Deus, não deixa o Luci aí. Naquele momento, no 9º dia, eu saí do meu corpo e eu entrei em estado de óbito por 6 minutos. Quando eu saí do meu corpo, na frente da minha cama, havia um anjo do Senhor. Eles são reais, eles existem. Praticai entre vós a hospitalidade, porque alguns, sem saber, hospedaram anjos. Os anjos existem, eles são reais. Preste atenção. Ele me levou do Marieta até Camboriú, 16 quilômetros. Ele disse, escute a oração deles. Tinha 4.500 pessoas. O tempo que eu fiquei, a noção de espaço e tempo da física não se aplica ao mundo espiritual, de jeito nenhum. Eu devo ter ficado ali umas 4 horas. Eu escutei uma por uma. Inclusive escutei a oração da minha esposa, do meu pastor. Tinha gente que orava, Deus, não leva ele. Deus, traz ele de volta. Mas tinha gente dizendo, Deus, prepara e leva. Ele me levou a muitos lugares, me mostrou coisas e eu não contei nada até hoje. Mas eu posso resumir para ser bíblico. Aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem subiu ao coração de nenhum homem, é o que Deus tem preparado para aqueles a quem Ele ama. Ele me pegou de volta e me levou para a cama. Na frente da cama, quando ele me devolveu o meu corpo, estava lá a equipe preparando-se para tirar a sonda e me levar para aquele ambiente de preparação. Eu voltei gritando, Jesus está vivo! Acabei de chegar da presença dele. Muitos eram crentes, começaram a falar em línguas estranhas, foram renovados. Sabe o que aconteceu? Para a surpresa dos médicos, os meus rins começaram a funcionar e no outro dia eu estava urinando sozinho. Fizeram o exame do meu coração e disseram, o que aconteceu? Ele tem o coração de um cavalo. Eu tenho uma explicação para isso. Ele que faz a ferida, ele sara a ferida. Só que olha aqui para mim, eles disseram depois lá pelo 11º dia, é impressionante, não tem explicação, só pode ser um milagre. Mas tem uma coisa, tem um órgão dele que foi afetado de forma tão drástica, é o pulmão. E eles falam bem baixinho, esse aí nunca mais vai poder dar um grito para chamar os filhos. Mas eu estou na igreja do Nova Betânia para dizer que Ele cura. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Fique de pé. Eu sei que vocês têm um projeto para 2026. Tem ou não tem? Tem. Mas sabe qual é o projeto melhor? Ser cheio. Sabe qual é o melhor projeto? É aceitando Jesus como Salvador. Você pode dar glória? Você pode dar glória? Abrace Ele aí.
E quem nesta noite, quando eu estava lá em cima, eu tenho 236 páginas de laudo. Primeira página: causa desconhecida do adoecimento dos órgãos em cadeia. Dia 3 de maio, recebi alta. Doutora Mônica colocou lá: causa desconhecida da normalização dos órgãos antes adoecidos. E quando eu estava lá em cima, ele me disse: por onde você passar, ore, eu vou curar. Eu vou curar. Posso chamar o pessoal para frente? Vem para frente quem quer receber uma palavra de oração. Jesus vai curar nesta noite. Jesus vai curar nesta noite. Mas a maior festa já está acontecendo aqui. Como é teu nome, filho? Jackson. O Jackson está proclamando Cristo como Senhor. Não existe maior espetáculo. Esse é o espetáculo da graça. Sabe por quê? Porque debaixo de um corpo atlético pode habitar uma alma totalmente doída, mas debaixo de um corpo adoecido pode habitar um espírito totalmente vivificado pela graça. Eu sinto a presença do Espírito do Senhor neste lugar. Ele vai nos curar nesta noite. Ele vai nos curar. Quem aqui nesta noite é batizado com o Espírito Santo e pode adorá-lo, pode adorá-lo. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és, meu Deus é Deus de milagres, caminho no deserto. Esse é quem tu és, Ele enxuga as lágrimas. Hoje é domingo, Ele ressuscitou, Ele está vivo. Ele enxuga as lágrimas. Tu és a resposta, Jesus. Aquilo que parecia, aquilo que parecia. Pega a sua voz, aquilo que parecia. Segunda vida para Jesus. Quem pode adorá-lo, adora. Aquilo Coloque ele aqui do lado do Jackson. Segunda vida para Jesus. Tem mais alguém que quer aceitar Jesus nesta noite? Vem para frente. aquilo que parecia. Glória a Deus. Quem pode dar glória a Deus pela vida do Jefferson? Quem pode dar glória a Deus pela vida do Jackson? Quem celebra a graça abençoando os outros também será tocado pela graça. Pode cantar, canta. Não há ferrolho. Seja renovado nesta noite. Fale em línguas estranhas. Deixa Deus lhe encher. Você é pentecostal. Só que a Assembleia de Deus. Nem culpa que fica. E a tempestade, Aleluia. na voz. Pois tua palavra é pura escuta. Levante a mão para cá.
Está escrito, e estes sinais seguirão aos que creem, e em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Enfermidades dos ossos, enfermidades do coração, enfermidade nos rins, enfermidades do baço, enfermidades neurológicas, doenças psicossomáticas, distúrbios emocionais, quadros agudos de ansiedade resultantes de traumas e de impactos. Recebam nesta noite uma ordem. Não é no nome de Abraão, não é no nome de Moisés, não é no nome de João Batista. Está escrito: e ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes humilhou-se a si mesmo, e achando-se na forma de homem, sujeitou-se até morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o Pai lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que diante do seu nome todo joelho se dobre, e toda língua, 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 e toda língua confesse para a glória de Deus, que o seu reino não se abalam. É neste nome que eu declaro cura, é neste nome que eu declaro restauração, é neste nome que eu digo a ti: levanta-te, a vida prossegue. É neste nome que eu digo a ti: reaja, Ele está vivo, e porque Ele está vivo, posso crer no amanhã. É neste nome que eu digo a ti: seja curado, seja curada. Levante a mão. Cavarebaxieva. Levante as suas mãos, abra sua boca e cante. Mas eu venho. Chama minha esposa, Ore aqui por essa irmã aqui, irmão. Ore por essa irmã aqui, irmão. A de branco. Isso. Olha aqui para mim. Ser curado é bom, mas melhor do que ser curado é ser cheio. Melhor do que ser curado é ser cheio de Deus. Eterna alma, alegria de poder dizer: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte na vitória. Sede, pois, firmes, sempre abundantes e constantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor a vossa obra não é vã. Ela tem uma recompensa. O Senhor está lhe curando para você trabalhar para Ele.
Eu quero terminar declarando 3 coisas sobre a sua vida. Na medida em que eu declaro, você dá glória a Deus, amém? Eu declaro a paz de Deus que excede todo entendimento. E quem crê dá glória. Eu declaro prosperidade. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. E quem crê dá glória. Mas acima de tudo, eu declaro longevidade. Por quê? Porque todas quantas promessas de Deus há, tem dele o sim e de Cristo o amém. Você não vai morrer. Ele lhe renova a saúde. E quem crê dá glória. Não há ferrolho, erga suas mãos e cante. Nem que se fechem diante da sua voz. Não há doença. E a tempestade se acalma. Posto a palavra é o que, meu irmão? Finaliza com um grito, diz: para os que devem crer. Aleluia. Só quem pode adorar a Jesus, levante a mão para o céu e abre a sua boca para adorar.